Olá, alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá, porque agora é hora de relembrar. Vamos relembrar hoje mais dois assuntos que já estudamos neste capítulo. Olha só, no exercício 4 da página 78, nós vamos relembrar as palavras, os substantivos no dicionário. Então, nós vamos ver aí palavrinhas que nós chamamos de palavras parônimas, que elas são parecidas ou na escrita, na pronúncia, mas que elas possuem significados diferentes. Tá? Nós vamos aprender mais sobre isso, homônimos e parônimos, lá quando vocês estiverem no 2, mas aqui vocês já conseguem perceber o quanto essas palavras são parecidas, porém têm significados diferentes. Então, depois a gente vai falar do assunto da atividade 5 e 6, tá? Bom, na atividade 4, então, nós vamos consultar o dicionário, se necessário, tá? Então, vocês podem consultar aí o dicionário digital, para vocês pesquisarem essas palavras, se vocês não tiverem um dicionário físico, tá? Bom, preencha as frases a seguir de acordo com o significado das palavras indicadas. Veja o exemplo. Então, aqui eu tinha as palavras concerto com S e concerto com C. Essas duas frases eu tinha que completar como exemplo, tá? Fui ao concerto de violino com o meu pai. O carro do meu pai está no concerto essa semana. Ou seja, quando eu digo concerto de espetáculo, né, de tocar algum instrumento, uma orquestra, esse concerto é com C, tá? E quando eu digo consertar, né, conserto de alguma coisa quebrada, por exemplo, consertar um sapato, consertar um carro, é conserto com S, tá? Percebem como elas são bem parecidas, porque a letra C tem o mesmo som da letra S. Então, no som, elas são exatamente iguais, concerto. O que muda é a grafia. E como é que a gente aprende isso? Lendo, escrevendo, pesquisando no dicionário, tá? Então, concerto com C é show, é evento, né, de música, e concerto com S é consertar alguma coisa. Vem lá do verbo consertar. Nós vamos aprender também. Bom, então vamos lá. Agora que vocês viram o exemplo, nós temos aí na letra A e B as palavras peão e peão. Então, se vocês quiserem consultar no dicionário essas palavras para ver o significado, para poder encaixá-las aí na frase, pesquisem, tá? Eu vou falar todas e depois eu vou voltar e vamos corrigir todo mundo e vou explicando. Letra C. Olha só, tem letra C e letra D, outro parzinho, nós temos as palavras acento e acento. Olha só, as duas têm o mesmo som, né? Porém, uma é escrita com C e a outra é escrita com SS. Na letra E e na letra F, eu tenho sexta e sexta. Olha só, esse sexta aqui é escrito com SX e essa daqui é com C e S. Olha só, grafias diferentes, mas o som é o mesmo. Letra G, nós temos as palavras cinto e cinto. Cinto com S e cinto com C. Professora de Deus, que atividade é essa? Bom, para vocês aprenderem desde cedo qual é a grafia correta em cada situação aí. Bom, então vamos lá, vou voltar lá para A e a B para a gente poder responder. Então, na letra A, o dono da fazenda pediu para o peão vacinar o gado. Nesse caso, peão é com E ou é com I? Eu falo peão ou falo peão? O correto aqui, olha só, é peão. Por mais que a gente diga peão, né? Fala, o peão. Essa grafia é com E. Porque peão com I, eu tenho um peão de madeira. É aquele peão que a gente joga, né? Sabe o que é jogar o peão? Então, essa é a grafia correta. Então, peão é aquele homem que trabalha na fazenda
né, de gados, e o peão é o brinquedo de madeira, tá? Letra C. A professora de língua portuguesa nos ensinou a usar o acento agudo. E na letra D, o assento do ônibus está reservado. Bom, o acento agudo, né? A acentuação, olha só, vem uma palavra de origem de acento, acentuação. Ela se escreve com a letra C, tá? Acento, acento agudo, acento circunflexo, é escrito com C. E o acento de sentar, né, é com 2 S. Tá certo? Então, fique claro aí para vocês essa diferença do significado. Letra E. Hoje é sexta-feira. Letra F. Enchi aquela cesta de frutas. Bom, sexta-feira vem de 6 e aí o numeral, né, que corresponde a 6, o numeral ordinal é sexto ou sexta, no caso. E nesse caso é escrita com S e X, tá? E a cesta onde colocamos frutas, né? Ou cesta de roupa, cesta de lixo, é escrita com C, tá? Na letra G, nós temos a palavra cinto, né, com S e com C. Ao andar de carro, é obrigatório usar o cinto de segurança. Eu sinto muito por não ter ido ao seu aniversário. Então, o cinto que usamos, né, tanto o cinto de segurança ou o cinto na calça, é com C. E o sinto, no sentido de sentir, né, eu sinto muito, é com S, tá? Vem do verbo sentir. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês quiserem perguntar, mandem lá no ClassUp, tá certo? Bom, agora no exercício 5 e 6, nós vamos relembrar o que aprendemos há pouco aí na formação das palavras. Lembra que a gente trabalhou prefixo e sufixo? Teve aluno que eu sei que adorou aprender isso. Eu também gosto muito de ensinar. Fiquei muito feliz que com a nova determinação da BNCC, esse conteúdo é novo no terceiro ano. Então, vocês são o terceiro ano a estar vendo isso. Eu ensinava isso, sabe em que série? Eu não me conformava que um conteúdo tão gostoso desse trabalhava com o nono ano. Olha só, veio do nono ano para o terceiro ano. Não é legal isso? Então, até o ano passado, vocês só iam aprender isso quando chegasse lá no nono ano. Agora, vocês também já estão sabendo. Ou seja, vocês já sabem mais do que o nono ano desse ano, porque eu não cheguei nesse assunto ainda com eles, tá vendo? Bom, vamos lá. Observe as palavras a seguir: desacreditar, refazer, infiel, irracional e antebraço. Bom, essas palavras elas são derivadas de outras palavras, né? Lembra que a gente trabalhou, eu ensinei para vocês que a palavra primitiva é aquela que dá origem a outra palavra, certo? E a palavra derivada, ela vem de origem de uma palavra que já existe. Então, todas essas palavras aí vieram de origem de outras palavras. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, nós vamos sublinhar os prefixos. Todas elas foram utilizadas prefixo, ou seja, o prefixo é o que vem antes da palavra principal, antes do radical. Então, vamos lá. Temos aqui a palavra, então, desacreditar. Então, se vem antes, olha só, é o des, né? A palavra tá aqui, ó, acreditar. Então, acreditar foi acrescentado des, formou uma nova palavra. Aqui nós temos o re, né? Olha aqui a palavra fazer, o re, adicionada à palavra fazer, forma outra palavra. Temos aqui, então, a palavra infiel. O prefixo aqui é o in, que torna a palavra fiel em outro sentido. Irracional. Aqui foi acrescentada uma letrinha, tá? Vou explicar agora. Só o i. O RR, ele acontece ali porque como fica o som de ra entre duas vogais, a gente precisa da letra R,
né? Dobrar a letra R para formar esse som, porque senão ficaria irá. Então, foneticamente não ia dar certo, tá? Por isso que aquele R foi acrescentado, mas o que é o prefixo é só a letra I. Antebraço, aqui é o ante, tá? E a palavra braço. Tudo bem? Então, olha só, a gente já destacou todos os prefixos. Agora, a gente vai ligar cada palavra a seu respectivo significado. Lembrem que esses prefixos, eles trazem um novo significado para essas palavras. Então, olha só, tenho então aqui a palavra infiel, refazer, irracional, desacreditar e antebraço. Então, nós vamos ligar com essa coluna. Que não tem razão, que não tem ou não usa a razão, parte do membro superior entre o cotovelo e o pulso, aquele que não é fiel, fazer novamente e deixar de acreditar. Então, parem, façam aí, observem bem as palavras, relacionem, que eu já vou dar a resposta. Vamos lá. Então, quem é infiel é aquele que não é fiel. Refazer é fazer novamente. Quem gosta de ficar refazendo? Ninguém, né? Irracional é aquele que não usa ou não tem, né? Que não tem ou não usa a razão. Desacreditar é aquele que deixou de acreditar. Deixar de acreditar é desacreditar. E antebraço é a parte do membro superior entre o cotovelo e o pulso. Isso aqui. Cotovelo, pulso e cotovelo. Antebraço. Certo, gente? Agora no exercício 6. Nós fizemos lá em cima só os prefixos, certo? Agora nós vamos sublinhar aqui prefixo ou sufixo que foram acrescentados a essas palavras. E embaixo nós vamos escrever a palavra que deu origem, né? O substantivo primitivo dessas palavras. Então, fazendo. Certo? Então, vamos lá. Na palavra carneirinho, nós temos um sufixo, inho, né? Que vai indicar o diminutivo. Depois eu vou escrever as palavras, tá? Na palavra reapresentar, eu tenho prefixo re, tá? Na frente da palavra. Em amoroso, eu tenho sufixo oso. E anti-rugas, eu tenho um prefixo ante. Então, aí apareceram 2 sufixos e 2 prefixos. Então, carneirinho veio da origem da palavra carneiro. Então, olha só, vocês percebem que até a letra R, as letras são as mesmas? Então, essa é a parte que é o radical, tá? Que é a parte que contém o significado básico das palavras. Reapresentar, olha só, a palavra é apresentar. Isso aqui tá bem fácil, olha só. Na palavra amoroso, a palavra que deu origem foi, logicamente, a palavra amor. E anti-rugas foi a palavra rugas. Lembra? A mesma coisa que eu expliquei aqui no irracional aconteceu aqui no anti-rugas. O R foi dobrado para manter o som do R forte. Gente, dúvidas, perguntas? Não? Olha, eu espero vocês amanhã, quarta-feira, nossa primeira aula ao vivo, às 2 horas da tarde, às 1h30, eu vou mandar o link, tá? E às 2 horas eu vou estar esperando vocês, ansiosa, para a gente conversar um pouco, para a gente estudar bastante e aprender muito, muito, muito mais. Tá certo? Então, até amanhã, gente. Muito ansiosa eu tô. Tchau, tchau.